Bem, pessoal, hoje nós estamos dando continuidade à série Conhecendo a TCR, Conhecendo a Terapia por Contínuo de Reforçamento. Nós vamos manter o mesmo formato, é um grupo de pessoas que já têm familiaridade com a TCR, que já vem atuando com a TCR, ensinando, dando supervisão, né? O grupo não é sempre o mesmo, para haver uma certa variabilidade. Então, nós já começamos a fazer assim, alguns levantamentos, alguns depoimentos meus, muita gentileza da pergunta da Lilian, né? E que me permitiu, evocou uma série de lembranças, que foi a primeira gravação. Hoje, então, nós vamos dar continuidade à discussão de como nós chegamos a formular a TCR. É um processo longo, mas a gente vai descrever dentro do possível todo o processo, né? Hélio, você deu uma aula na faculdade na Bahia esses dias que você falou um pouco sobre como a TCR usa, né, analisa uma tríplice contingência. E a gente gravou esse seu depoimento e eu queria saber se talvez a gente pudesse colocar ele aqui no meio da gravação, porque eu acho que vale a pena os alunos conhecerem, né, como você faz uma análise da tríplice contingência usando a contingência para descrever. A Carol e a Márcia participaram desse evento no fim de semana em Salvador, um curso muito, muito maravilhoso, 12 horas de troca de ideias, né? Vocês acham que aquela introdução enriqueceria nossa apresentação aqui? Com certeza. Foi muito então, bom. vou pedir para a Ana. Carol, Camila, você encaminha para ela o trecho, a Ana encaixa, e esse segundo encontro, nós começa com aquilo, e nós daí damos continuidade a partir de alguma pergunta que vem agora a acontecer aqui para nós, né? Perfeito. Vou mandar. Então, vamos lá. Tá, Hélio, eu gostaria então que você fizesse um fechamento sobre o conceito de análise funcional e como a gente faz essa passagem para a análise de contingências de reforçamento. Perfeito, perfeito. Talvez eu repita algumas coisas, mas é tal negócio, né? Não custa retomar, porque essa é interessante, essa é uma discussão que ainda ela aparece nos grupos que estão interessados na análise de comportamento, principalmente interessados na versão aplicada da análise de comportamento, as terapias comportamentais, não é? E é uma discussão assim, a gente faz terapia, a gente faz análise funcional, como é que todos os comportamentos são vistos de um ponto de vista da análise funcional? Então, vale a pena esclarecer isto, né? Na verdade, a análise funcional, ela é uma proposta que permeia, que atravessa as ciências naturais. Não existe análise funcional só na análise do comportamento, na terapia por contínuo de reforçamento, que é a que nós estamos aqui pretendendo ensinar, né? Então, quando se fala, né, que foi feita uma análise funcional, um físico poderia dizer isso, um químico poderia dizer isto, um biólogo poderia dizer isto. Então, quando um terapeuta comportamental ou um analista do comportamento fala, nós fazemos análise funcional, virá a pergunta, mas vocês fazem análise, mas todas as ciências naturais fazem análise funcional? Embora algumas não tenham a tradição de usar esse termo. Mas já se foi o tempo de explicações mecanicistas, uma causa e uma consequência.
uma variável independente e uma variável dependente, como se fosse uma coisa fixa. E já se foi esse tempo em todas as ciências naturais. Incrivelmente, na psicologia ainda permanece. Eu já falei isso em outro contexto, mas repito aqui, a maioria das terapias psicológicas são mecanicistas. A psicanálise é mecanicista, a terapia por contingência de reforçamento não é mecanicista, mas a terapia cognitivo-comportamental é mecanicista e assim por diante. Então, quando faz essa pergunta, tem que responder o seguinte, né? Análise funcional do objeto de estudo. Então, a análise funcional da análise do comportamento, da terapia por contingência de reforçamento, é análise funcional do comportamento. Então, nesse sentido, agora nós já nos distinguimos de outras ciências. As outras ciências não fazem análise funcional do comportamento, essencialmente comportamento de organismos vivos, em particular comportamento humano. Né? Então, veja bem, né? Se houvesse uma reunião e alguém dissesse assim, tia, você faz uma torta de limão tão deliciosa, todos ficariam interessados em torta de limão tão deliciosa. A análise funcional é o instrumento de análise do comportamento. Mas a torta de limão ela tem que ser convertida numa receita. Ela tem que ser executada por alguém que tem acesso à receita e que tem acesso aos ingredientes. Então, torta de limão se transforma em limão, trigo, ovo, etc. Manteiga. E se transforma também numa junção que tem um ritual. A quantidade de cada uma, quem põe primeiro, quem põe depois, se mexe, se não mexe, quanto tempo vai para o fogo e assim por diante. Então torta de limão se transforma em receita de torta de limão. E a receita implica em componentes, ingredientes, em método, em quantidade, como mistura, como não mistura, e assim por diante. Até que se abre a forma final e as pessoas se deliciam com a análise funcional da torta de limão. Então, a torta de limão é a análise funcional. Só que você, com a palavra, a expressão torta de limão, você não tem acesso à torta de limão. Bom, talvez essa metáfora seja um pouco complexa para vocês, está me ocorrendo agora, por que agora, né? Lembre-se, tudo que a gente lembra não é uma evocação de um repertório que está dentro da mente. Tudo que a gente lembra é resultado da evocação por um evento ambiental. Lembrar-se é comportar-se, e se comportar-se é a coluna do meio da tríplice contingência. Então, por que eu estou falando em torta de limão? Qual é o antecedente? O antecedente é a memória. Não. A memória é metáfora. O antecedente é que hoje, de manhã, a minha funcionária, a Jussara, uma pessoa extraordinária, tem uma mão cheia para fazer coisas deliciosas, é minha inimiga no assunto perda de peso. Ela fez torta de limão. E quando ela disse assim, ô patrão, ô chefe, ela fala carinhosamente isso, né? Vamos fazer hoje uma torta de limão. Eu falei, puxa vida, pensei, vamos fazer uma análise funcional, porque sem ela eu não vou ter acesso à torta de limão. Então, quando Skinner fala análise funcional, quando o Todorov fala análise funcional, quando Maria Amélia fala análise funcional, quando a Teia falava análise funcional, nós estamos diante da promessa da torta, mas não sabemos fazer a torta. Bom, então, o Skinner, que é muito esperto, não é só isso. Entre muitas coisas, ele é esperto, inteligente, perspicaz. Ele diz o seguinte: a análise funcional se concretiza, se operacionaliza
quando o fenômeno de interesse, qual é o fenômeno de interesse? O comportamento, quando quando o episódio comportamental é transformado em tríplice contingência. Quando você fez a tríplice contingência, você fez a análise funcional. Quer dizer que, então, se nós dissermos para os alunos, olha, daqui para frente vocês têm que fazer análise funcional, se é que vocês querem ser denominados de terapeutas contingência do comportamento. Vocês são terapeutas TCR, vocês façam análise funcional. Aí todos com muito ânimo, com muito ânimo, dizem, então eu quero ser um terapeuta TCR, eu vou fazer análise funcional. Que ele não vá para casa. Porque se ele for para casa, vai ficar desesperado, porque ele vai perder o sono. Como é que eu faço análise funcional? Então, fique na sala de aula e fala, professor, e como é que faz análise funcional? Você pega o fenômeno de interesse e faz a decomposição do fenômeno em antecedente, resposta e consequência, interrelaciona tudo isto, e do resultado dessa interação, você dá um nome para ter esse conteúdo. Puxa, é um exemplo de reforçamento positivo. Puxa, é um exemplo de fuga esquiva. Puxa, é um exemplo de punição positiva. Puxa, é um exemplo de reforçamento negativo. Quando você tiver isso, você fez a análise funcional. Portanto, nós não trabalhamos com análise funcional. Como nós não comemos torta de limão. Nós comemos a torta de limão feita com os ingredientes, segundo quantidades específicas de ingrediente, e segundo uma série de procedimentos que a Jussara sabe fazer muito bem e que eu não sei fazer. Então, eu não sei fazer torta de limão. E o aluno que não sabe fazer a transformação do episódio comportamental em uma descrição de contingências, a mais simples das quais é a tríplice, ele não sabe fazer análise funcional. Agora, isso quem diz a Maria Amélia fala isso, o Skinner fala isso, então não é nenhuma novidade. Então, a novidade é o seguinte, eu tive, por estar fora da universidade, a maior parte do meu tempo, e por estar dentro do consultório a maior parte do meu tempo, eu fui desafiado a prestar atenção nessa distinção. Por quê? Porque quando eu estou conversando com os alunos, tem que fazer análise funcional a análise não é estrutural, as relações entre os eventos é uma relação funcional, etc. Os alunos ficam ouvindo a aula, mas eu não tenho que fazer nada além disso com os alunos. Aliás, eu tenho, mas eu não tenho. Porque eu posso parar aí e eu enrolo. Agora, com o meu cliente, eu não falo para ele, nós temos que fazer uma análise funcional da sua queixa, meu querido. Eu não vou falar isso, porque isso não interessa. Eu vou dizer para assim, mas esse comportamento do seu marido, ele foi evocado, qual foi o antecedente que o levou a agir assim? Daí a pessoa fala, eu acho que foi por causa disso, acho que foi por causa daquilo. Aí eu coloco a coluna antecedente. Aí, a queixa dela, ele gritou comigo. Eu coloco na coluna do meio. E daí eu chorei. No começo eu chorava descaradamente. Depois eu percebi que quando eu chorava, ele ficava até mais irritado. Aí eu parei de chorar publicamente. Aí eu fico magoada. Eu me afasto dele. Eu fico decepcionada com ele. Mas quando você fala tudo isso, você fica decepcionada, magoada, você não chora, você não explicita o choro, você explicita outras coisas, não explicita? Explicita. O quê? Eu não olho para a cara dele. Eu ponho, por exemplo, eu sirvo a mesa, eu não ofereço nada para ele. Ele que pega a comida, está lá, eu fiz minha obrigação. Se ele faz uma pergunta dirigida a mim, eu respondo sim, não sei. Geralmente eu falo não sei porque já encerra o assunto. Então você faz coisas. Faço. Eu poderia dizer que você retira a atenção dele? Eu fico... como fala aí no dia a dia, né? Eu ponho ele no gelo.
Então, eu ignoro ele e assim que eu acabo de comer, eu levanto e saio da mesa. Eu não fico ali disponível. Ah, você não só ignora, como você se retira. Quer dizer, quando você se retira, você leva junto com você a atenção que você poderia dar para ele se tivesse de bem. Ah, sim, há dias, agora está mais raro, mas há dias em que ele está bem. Então eu acabo de comer, eu conto o que os filhos fizeram, o que aconteceu. Eu conto para ela, você viu, invadiram o Capitólio, aquele louco do Trump. Aí eu converso com ele. Ah, então quando você levanta, pode ser que você, não é que você para de dar atenção, você retira definitivamente a atenção. Ah, então você coloca ele em extinção, porque a mesa ele fala, você não está nem aí. E quando você acaba, você se afasta, então você não dá atenção e retira a possibilidade da atenção. Então, você usa o procedimento de extinção e de reforçamento negativo. Ah, entendi. Bom, agora eu fiz uma análise funcional. E para mudar isto, eu tenho que agora fazer outra análise funcional. A análise funcional de como recuperar a qualidade do relacionamento com meu marido. E como, por exemplo, enfraquecer as respostas mal criadas dele. E, outra vez, eu tenho que voltar à tríplice contingência. Quando ele chega, você não contou para mim, você está muito ocupado em terminar a refeição. Ah, tem 1000 coisas para fazer. E como eu não tenho pessoa que cozinha em casa, eu tenho que fazer tudo. Vai desde picar a cenoura, limpar a verdura, até fritar o bife, fazer a lasanha, depende do dia. E também, tem uma ocupação, também tem as crianças gritando, tem minha mãe ligando, porque minha mãe é uma pessoa muito doente, ela está sempre com muitas dores, ela se sente mais apoiada quando eu falo com ela. Mas espera um pouquinho, deixa eu coçar a cabeça um pouquinho. E quando eu coço a cabeça aqui, Lilian, quando eu coço a cabeça antes de falar, esse meu comportamento coçar a cabeça é coçar a cabeça ou é um comportamento verbal nessa condição? Verbal. Verbal. Eu quero dizer o seguinte, que o que eu vou falar agora é complexo, é complicado, é delicado. Isso Carol, quando eu quero amenizar o que eu vou falar e faço algumas manipulações no meu comportamento verbal, que no caso é gestual, como é que se chama esse comportamento verbal gestual? Auto... Autocrítico. Então agora eu vou dar um autocrítico. Assim, olha, será que ele não se sente menor, menos importante? Ficou o dia inteiro fora. Vamos olhar do ponto de vista dele. Ele ficou o dia inteiro fora, trabalhando. Trabalho é uma situação de tensão. E ele trabalha porque ele tem que trabalhar, ele tem que sustentar a família. E ele chega em casa, ele pode interpretar que você é uma cozinheira muito dedicada e uma filha extremada. Ele pode concluir isso. E eu diria assim que ele compreende você. Mas ele pode não compreender você e achar que o almeirão que você pica para fazer a salada é mais importante que ele. Ele é menos importante que o almeirão picado. Ele pode estar interpretando que nada importa para você a não ser seus filhos e sua mãe. E que vamos dizer, ele é um elemento estranho necessário na casa. Sem ele, não existe lar, sem ele não existe a manutenção financeira da casa. Ele pode se sentir um lixo. É verdade, não? É uma possibilidade. Mas isso está errado. Ele está errado. Eu acho que é importante. Você acha importante, mas ele não sabe o que você acha importante. Então vamos começar mudando o antecedente. Bom, então agora, veja bem, agora eu vou fazer uma análise funcional de como mudar a condição. Então eu vou dizer para assim, olha, que tal se você, quando ele chegar, disser assim para ele,
Geraldo, lá de fora já ouvi você brecando o carro e guardando o carro na garagem. O jeitinho é indescritível. É sempre uma surpresa. Hora você chega brecando, hora você chega acelerando, mas uma coisa é certa, é você chegando. Eu sou importante, ela nota que eu chego, ela nota que eu tenho diferentes rituais, às vezes eu bato o portão antes, depois eu abro a porta, depois eu abro a porta, depois eu bato o portão, às vezes eu breco o carro raspando, ele derrapando na garagem, hora eu paro manso, hora buzina, hora não buzina. Interessante, ela sabe que eu existo, né? Eu estou aqui, agora com tomate. Eu cozinho ovo, porque eu sei que você adora comer salada de ovo cozido com tomate. E tenho verdura. Que salada você prefere? Hoje eu estava a fim de comer salada de tomate com ovo cozido, mas não quero que você misture os dois, hein? Tá bom. Então eu faço 2 pratinhos de farinha. A gente se serve. Eu lembrei de comprar aquele azeite que você adora. Adorei. Minha mãe tá chamando o telefone. Eu não vou atender ela agora. A mamãe vai ter que ter paciência, poxa. Agora é hora da gente estar junto, jantar e tal. Lilian, você diria que isso tudo poderia ser considerado, ou considerada, uma nova coluna de antecedentes da tríplice contingência? Possivelmente. Possivelmente. Camila, você acha que agora, sendo recebido desse jeito, ele vai gritar com ela, ele vai bater prato, ele vai chutar cadeira, ou ele vai talvez se sentar, conversar um pouco com ela? Eu acho que vai, talvez, se sentar e conversar com ela, dar atenção, né? Vai começar um diálogo, talvez, que antes não tinha, né? Se ele gosta de tomar um aperitivo, você se imagina como esposa, o que você faria? Um sermão próprio dos alcoolistas anônimos? Ou você faria alguma coisa na linha de aceitação que ele beba alguma coisa? Aceitação que ele beba alguma coisa. O que você diria para ele? Dá um exemplo de uma frase sua. Você não quer tomar alguma coisa, você gosta tanto de caipirinha, você está muito cansado, você dá relaxar, tomar alguma coisa que você quer que eu faça uma caipirinha para você? Essa eu gostei. Agora, falando sério, você está oferecendo agora ou está só imaginando? Estou só imaginando. Putz, que azar, eu ia perder a minha caipirinha. Mas tudo bem, tudo bem. Então, Márcia, você acha que a resposta dele diante desse novo antecedente será diferente? Com certeza. Com certeza. E, Carol, o que você acha que disso tudo, ou quais seriam, dá umas exemplos, o que seriam as consequências dessas duas colunas? A esposa falando assim com ele agradecendo, experimentando a caipirinha, tá uma delícia, branã. O que você acha que seria a consequência disso tudo? Então, a esposa ela evita uma briga, né, uma discussão, que o marido não estava muito bem, vamos dizer assim, né? Mas... Eu não estou entendendo o que você está falando, peraí. Eu também Repete tudo. Achei que estava sem luz e não ouvi. Acho que travou a Carol. Travou. Você vai falar que consequências você prevê. Não, voltou. Ufa, salvou você, hein? Carol, o que você acha que poderiam ser as consequências disso? O que você escreveria na terceira coluna? Daí eles... Então, vamos lá. A primeira coluna, a gente tá... É que eu até me perdi com esse negócio da internet. Não, então, peraí, então, calma aí, para você não ficar perdida. Márcia, você vai ter o direito de falar se você prometer não enrolar. Tá. O que se seguirá, então?
Porque eu estava escutando vocês, mas vocês não estavam me vendo, é isso? A gente não estava estava ouvindo escutando você. direito. Estava falhando para mim. Então, para não ter que repetir, Márcia, você responde. Tá bom. Bom, vai ter uma conversa entre os dois, a esposa vai dar atenção para ele vai dar atenção para ela, não vai ter mais a resposta mal criada que ele deu e O que agressiva. ele poderia falar para ela, por exemplo? Que delícia essa caipirinha, vamos sentar para conversar, tá A muito salada bom. tá boa. Isso, a salada tá O que boa. você falou, Lina? A salada tá boa, tá uma delícia. E esse azeite. Nossa, eu adoro Você esse cozinha azeite. muito bem. E eu acho importante, o azeite tem que ter grau de acidez abaixo de 5%, hein? Ele é mais caro, de 5% para cima já é médio. Tem que ser abaixo de 5%. E você acertou, está aqui no rótulo, abaixo de 5%. Né? Ou seja, agora eu digo, eu fiz ou não fiz uma nova análise funcional, agora visando a melhorar o relacionamento. Eu quero agora um episódio comportamental de interação, de reforçamento positivo entre marido e mulher. Uhum. Eu fiz ou não fiz uma análise funcional? Sim. Claro. Mas como é que eu fiz essa análise funcional? Criando novas contingências. Um novo antecedente. As respostas foram evocadas foram diferentes, e as consequências que são produzidas por uma interação diferente são reforçadores positivas. Né? Pronto, está feita a análise funcional. Não, está feito o manejo das contingências de reforçamento que regem a interação entre o marido e a mulher, neste exemplo. E então, eu fiz uma análise funcional, tanto da crise como da não crise. Solução para a crise. Da crise. Exatamente. Bom, eu acho que agora está claro, né, Lilian? Tá, é por isso que eu falo que nós não fazemos uma terapia analítico-comportamental. Porque está errado? Não, porque não está errado. Porque está incompleto. Tá. Então, você vê, por exemplo, né, no caso, nós fazemos a terapia por meio de, apoiado em fundamentado em identificação e alteração das contingências de reforçamento. É por isso que ela é chamada assim. Analítico-funcional supõe que quem a usa sabe fazer análise de contingências. Sabe programar contingências. Supõe. Você não tem garantia. Só pelo título você não tem garantia. E na nossa, obrigatoriamente tem que fazer uma análise, uma modificação, uma nova apresentação de contingências de reforçamento. Perfeito. Tá claro? Ficou claro. Então podemos prosseguir. Fale, Márcia. Então, como aluna vendo essa aula, eu diria que para a gente, na terapia, fazer uma análise funcional, a gente só faria, primeiro, quando a gente determina a contingência em vigor e daí propõe a mudança dessa contingência em vigor. Aí você fez duas análises funcionais, a do problema e a da solução. O tempo todo estamos trabalhando com contingências de reforçamento. Ô, Carol, você está restabelecida? Você está ouvindo tudo de novo? Estou. Ah, tá. Nós interrompemos porque quando você começou a responder, a voz parou de vir, a gente não entendeu o que você falou, e até você se recompor, a gente quis dar um tempo para você. Tá, não, estou recompondo. Tá bom. Agora podemos partir para uma nova pergunta, talvez. Então, aproveitando que eu estou recomposta, eu vou perguntar. Então, na última conversa que a gente teve, né, que você contou um pouquinho sobre a história da TCR, a gente conversou bastante sobre a parte técnica. A parte? Técnica.
né? A parte de pesquisa, de procedimentos, enfim, né? E eu acho que seria interessante a gente fazer um paralelo, né, com toda essa história da TCR, sobre como a gente aplica a TCR na clínica. Como a gente aplica a TCR na clínica? Bom, veja bem, antes eu não sabia que a gente deveria ter como modelo a terapia por contingência e reforçamento. Lembre-se que, quando eu me formei em 69, ainda o conceito de tríplice contingência não estava vulgarizado e difundido. Eu fui só conhecer a contingência e reforçamento, o livro Contingence of Reinforcement, na pós-graduação. Mas ainda é um texto conceitual. Ele dava exemplos de quais eram as principais contingências de reforçamento. Ele tem uma lista de contingências nesse livro, né? Mas não havia relação com a prática. E nós estamos em busca de um modelo clínico que nós vamos encontrar em outros estudiosos de outros compromissos com a aprendizagem, conforme eu falei. Os nomes mais conceituados da época eram o Eysenck e o Volpe, que associado com o Eysenck veio para os Estados Unidos. E tinha um modelo baseado nisso. Então, eu estava sob a influência do que existia como modelo de trabalhar em clínica. Porque a análise do comportamento, ela estava no seguinte pé, ela falava em modificação de comportamento e havia textos onde eram feitas pesquisas modificando o comportamento de pessoas. Pacientes psiquiátricos, desenvolvimento atípico e assim por diante. E nós não tínhamos um modelo. Uma pessoa entra na sala do consultório e diz, eu estou em crise com o meu casamento. Por exemplo, o exemplo que eu dei da briga do casal ali, como é que a modificação de comportamento, que era a versão não terapêutica, a versão aplicada da análise do comportamento, mas qual a diferença entre a versão aplicada e a versão terapêutica? A versão aplicada era fazer pesquisa aplicada. Você define o problema, você pega as contingências que estão produzindo e você modifica. Não é terapia, o objetivo não era compreender a pessoa como um todo, não era dar para ela um processo de reencontro com a vida, era mudar o comportamento dela. Então, por exemplo, assim, então, se eu pensar em dois momentos. Quando chegava um cliente com então, por exemplo, medo. A gente ia, sei lá, pegar um procedimento para colocar o medo em extinção. Ponto. Seria isso. Nesse caso do medo, quer dizer, no medo prevalecem as respostas respondentes, medo do quê? Então, você iria usar, por exemplo, o procedimento de extinção respondente. Expõe a pessoa a situações que amedrontam. Só que, nessa hora, o Volpe foi mais esperto que nós, porque ele dizia o seguinte, vamos usar o conceito de inibição recíproca e você faz uma programação progressiva de exposição ao medo. Vejam bem, era um procedimento muito mais lógico para ser usado na clínica, mas ele não atendia o conceito operante, embora exposição por aproximação sucessiva pudesse ser visto como um procedimento operante. Mas o Volpe não apresentava assim, não. Quer dizer, a inibição recíproca tem que ser produzida paulatinamente. Você tem que evocar, diante do estímulo de medo fóbico, uma resposta de enfrentamento. Mas você chegar a isso, tem que começar com pouco medo. Isso é um estímulo que pouco evoque. O modelo era outro. Mas eu queria voltar, que você pegou um exemplo
que vai cair na mão do Volpe, no colo do Volpe. Eu queria pegar o exemplo que eu dei. Então, sabe o que queria fazer um analista comportamental? Dizer assim, bom, então nós temos que ver que palavras ele usou para agredir, quantas vezes ele repetiu a palavra, quantas vezes ele falou. E depois que você foi colocando ele em extinção, foi diminuindo a resposta dele? Então, vocês percebem, não era feita uma análise da contingência, era feita uma análise do procedimento. Então, seria assim, então, eu precisaria... o que você podia fazer, não sei como é que faria, né? Mas eu podia gravar o episódio, ver o que ele fala, você ignora, e a gente vai observando, no correr de vários jantares, se o processo de extinção funciona. E presta atenção, a extinção induz, já está lá explicado nos experimentos com ratos, que provoca agressividade, o rato morde a gaiola, a barra, ele piora os comportamentos que você quer enfraquecer, tudo análise operante. Então, no final, nós teríamos o seguinte procedimento, se fôssemos apoiarmos-nos na análise do comportamento. Que unidade de respostas nós vamos usar? Então, quanto tempo, quantas frases, quantas palavras o marido fala em jantares sucessivos? E observar se a extinção teria tido efeito. Agora eu pergunto, isto é modificação de um comportamento. Aliás, até ridículo. Mas não é terapia, porque isso não melhora a relação do casal. A cliente nem sabe porque o marido está agredindo ela. E nem sabe como mudar. O que ela sabe é que se ela usar um procedimento desse tipo e ele funcionar, o marido vai parar de agredi-la. E aí, então, o quê? O filme acaba aí. The End. Melhorou? Vocês percebem o que é? Uma modificação de comportamento e um processo terapêutico? No processo terapêutico, eu já dei a dica. Só que lá, na década de 70, eu não sabia disso. Tanto eu não sabia disso, que eu não sabia nem o que fazer com isso. Então, eu corria para o Volpe. Então, nesse caso, o Volpe diria... A técnica apropriada aqui é a técnica da assertividade. Diga para o seu marido que você não suporta as malcriações dele. Que ele está usando procedimentos de interação com você que hoje são chamados de abusivos. Que ele é machista. Que o funcionamento da família deve ser feito de uma maneira mais harmoniosa. Seja assertiva. Bom, aí também a gente não era tão estúpido a ponto de fazer uma coisa tão violenta, mas mais brandamente seria treino de assertividade na esposa, que é inassertiva e aguenta as malcriações do marido. Você espera como também não é terapêutico? Porque em nenhum momento se pensou em mostrar que os comportamentos dela eram interpretados por ele como coisas aversivas para ele, que isso o desenhava. E a resposta de fuga e esquiva que ele tinha para sair desta situação de rejeição e abandono era agredindo. Nossa, agora, quando eu faço todas as coisas, agora eu estou entendendo a diferença entre mudar comportamento e fazer terapia de uma interação conjugal. Naquele tempo não existia isso. Então, vejam bem, vejam como o treino de assertividade ele tem pressupostos equivocados. É que o marido é agressivo e a esposa é vítima da agressividade. E do ponto de vista funcional, quem agredia o marido era ela, do ponto de vista funcional. O formato não era agressivo, mas a função era de desdém, de desprezo, de menor importância dada a ele. E eu provo que isso está correta,
está correta, se não está correta, quando eu proponho que ela mude e comece a valorizá-lo. Se quando eu valorizá-lo, ele mudar o comportamento dele com ela, eu fiz o teste empírico. Desdenhado, ele agride. Bem tratado, ele conversa. E os dois interagem. E isso é terapêutico. Por que é terapêutico? Eu não mudo o comportamento de um. Eu mudo o comportamento dos dois. Mas os dois são responsáveis pelo problema, ela porque ignora, ele porque grita. E ambos são responsáveis pelo conserto. Ela tem que parar de desenhar e ele tem que parar de agredir. Então, não tem um é causa do problema e outro é vítima do problema causado. Não. Todos os membros participantes do episódio comportamental são parte do problema e parte da solução do problema. E o que se visa não é que um ganhe do outro, é que o casal viva melhor. Isso é terapêutico. Então, usando esse exemplo que você deu de fazer alteração na contingência, mudar o antecedente, testar, a gente poderia dizer que a TCR é uma abordagem com evidências, baseada em evidências? Veja bem, a expressão procedimentos baseados em evidência está sendo interpretado de duas formas diferentes. Você interpretou da forma que eu acho a correta. Você monta uma contingência e diz: a contingência em vigor é extinção e punição negativa aplicada pela esposa. E punição positiva aplicada pelo marido. Aí, bom, se isto é uma hipótese e está baseado em princípios comportamentais, em procedimentos demonstrados em laboratório, então eu estou baseado em evidência, mas ainda é uma hipótese. Aí eu faço uma manipulação. A esposa passa a reforçar a aproximação, a evocar comportamentos de cooperação. Esse é o procedimento. Amor, você quer uma caipirinha? Eu preparo para você. Amor, você quer uma salada de tomate com ovo cozido ou você prefere de almeirão cortadinho? E eu comprei um azeite, aquele que você prefere, com acidez abaixo de 5. Então, veja, o procedimento é acolhimento e de evocação de componente de cooperação. E eu evoco a cooperação, iniciando a cooperação. Bom, a hora que eu faço isso, eu provo a minha tese. A hora que eu troco uma contingência de extinção e de punição negativa, eu reitero a atenção, eu troco por um procedimento de reforçamento positivo, eu vejo que a relação muda. Então, isso está baseado em evidência. Não é o que eu acho, é o que eu demonstro. É o que a situação na casa dessa cliente está demonstrando. Né? Bom, agora, existe uma tendência hoje que está se tornando cada vez mais divulgada, que é uma preocupação que eu diria capitalista, selvagem. Baseado em evidência, agora quer dizer outra coisa. A terapia que eu vou usar, eu quem? O seguro-saúde. Os programas médicos de pagamento de terapia para os seus associados. Então, essas entidades dizem, qual é o procedimento que eu vou usar? Que eu vou usar, não. Quais são os que eu vou pagar para os meus associados? Doutor, eu tenho muita ansiedade, eu não durmo. Aí o médico vai analisar, bom, é que você está tendo uma vida muito estressada no lar, etc. Você precisaria fazer uma terapia.
E qual é a terapia que o seguro vai pagar? Aquela que resolver mais rapidamente e for comprovadamente a melhor. Pois bem, então, isso despertou uma avalanche de pesquisas para dizer, comparando duas terapias, comparando 3 terapias, qual a que dá melhores resultados em menos tempo. Isso é que vai custar menos para as agências que financiam as terapias. É uma preocupação capitalista selvagem, porque ela não está preocupada com o bem-estar. Aí vem a pergunta, mas é legítimo. Não, seria legítimo se não houvesse essa ideologia. Mas vamos dizer que alguém não tem essa ideologia capitalista, ela quer de fato ajudar os clientes da maneira mais rápida e com menos tempo. Bom, então agora vem a segunda pergunta. Qual é o método científico usado para comparar resultados? Então, vejam bem, para eu ter possibilidade de comparar, se eu pegar, por exemplo, a psicanálise, ela entende que o progresso do cliente é um desenvolvimento individual dele vencendo as fontes inconscientes de neurose e tomando consciência daquilo que leva ele a agir de um jeito ou de outro, a sofrer assim, etc. Pois bem, então, o que é definido como processo terapêutico não é comparável com nenhuma abordagem comportamental e não é comparável com nenhuma abordagem humanista. A maneira de definir progresso e a maneira de definir problema comportamental também não são comparáveis. Portanto, como é que eu posso dizer que uma terapia comportamental é melhor que a psicanálise? Para dizer isso, nós teriam que ter todos os conceitos comparáveis. Definir patologia comportamental da mesma forma, definir cura da mesma forma, definir progresso terapêutico da mesma forma, ação do terapeuta da mesma forma. Não são comparáveis. Tá bom, então vamos comparar, não com a psicanálise, vamos comparar a terapia comportamental com as terapias humanistas. A terapia humanista, ela defende que a pessoa tem que encontrar o seu caminho. Ela não fala nem consciente, mas tem que encontrar o seu caminho. E não ser orientada para o que fazer. Bom, já é totalmente diferente da terapia comportamental. Então, não são também comparáveis. Bom, então, já há um erro metodológico que não me permite afirmar, porque não existe possibilidade cientificamente respeitável de você comparar 2 processos terapêuticos diferentes. Bom, tirando isto, da impossibilidade, agora, quais são os métodos que são usados? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela usa procedimentos em que sempre ela vai mostrar que ela é melhor que os outros. Então, a primeira falha metodológica é que as pesquisas que visam mostrar qual é que tem a maior confiabilidade, né, se baseia em evidência de ser melhor, ela não usa o duplo cego. O terapeuta sabe o procedimento que vai usar. E o cliente sabe o que se espera dele. Agora, nessa época de pandemia, isso fica muito claro. Quem entrega o remédio para o paciente não sabe se está entregando placebo ou a vacina. Ele é cego. E o cliente não sabe, o paciente, no caso, ele não sabe se está tomando o placebo ou a vacina.
E verifique o seu resultado por uma instituição ou por pessoas que estão alheias a como foi entregado, a que hora foi entregado e quais são as características. Então, todo mundo é cego. Então, só tem um caminho para provar que funcionou. É aquela que mostra melhor resultado sem que ninguém saiba. Agora, no caso da terapia cognitiva comportamental, o terapeuta diz assim, ó, eu vou aplicar um teste para saber como é que está a sua assertividade. Esse é um exemplo, aplica-se um teste. O terapeuta sabe o que ele está investigando, se o cliente é assertivo ou não. E o cliente aprende que se espera que ele deixe de ser assertivo. Aí o mesmo terapeuta, ele faz o processo terapêutico. Então ele sabe se ele está usando placebo ou se ele está usando o procedimento terapêutico. Ele sabe, ele não é cego. E o cliente também sabe o que se espera. E daí, terminada um certo número de sessões, é reaplicado o teste. E o cliente sabe o que se espera da mudança dele. Você não tem nenhuma garantia, ele não é cego. Você não tem nenhuma garantia que ele está respondendo a verdade. Então não há controle da fidelidade dos dados. Bom, eu não vou me estender mais aqui, porque eu puder apontar outros defeitos. Esses testes, eles verificam avaliações subjetivas através de número. Mas os números não são quantitativos, eles são sequenciais. Então, veja bem, quando se diz assim, né, a sua dificuldade de se opor ao que diz um colega seu, de 0 a 5, a dificuldade máxima seria 5. A dificuldade mínima é 0. Qual é a sua dificuldade de se opor e dizer não a um pedido de um amigo seu? 4. Tá bom, 4. Tá bem. Então é muito difícil, é muito difícil. Qual é a dificuldade, agora, de você pedir um favor para um outro amigo? A dificuldade de eu pedir outro favor para um outro amigo é 2. Quer dizer então que a dificuldade de recusar um pedido é o dobro da dificuldade de pedir um favor? Sim, pelo número sim, mas 4 é subjetivo e 2 é subjetivo, logo 4 não é o dobro de 2. Então já não é numérico, é sequencial, é ordinal. Então por aí você já nota, e primeiro, né, para um amigo íntimo, eu não tenho dificuldade de dizer não, porque eu sei que ele me entende. Então, quando eu faço a pergunta, o meu cliente pensou em qual amigo? Ele pensou no Mário, que é um irmão meu, e que eu desabafo com ele as minhas dificuldades de dizer não. E o Mário fala, não, para com isso. Então, se eu pensar no Mário, meu dizer não a um pedido dele é 0. Não tem dificuldade nenhuma. Mas se eu pensar no Fernando, que é uma pessoa prepotente, ele quer tudo do jeito dele, quando a gente fala para ele assim, não vamos nesse barzinho, ele já emburra, fala, vocês querem, ele quer que vá no barzinho dele. Para esse, eu diria que é 5. Então a resposta não é a mesma se eu pensar, Então, se percebe? Então, tem tantos erros metodológicos que eu recomendaria o seguinte: pegue todas essas pesquisas que comparam a confiabilidade da terapia em comparação à terapia, peguem todas essas pesquisas e joguem fora. Ou seja, baseado em evidência, é um tropeço. É um blefe que se faz para atender a expectativas de um capitalismo selvagem. É economizar no gasto das instituições que pagam o tratamento em detrimento do serviço prestado para os clientes. Ed, bom, vale. Pensando nisso tudo, né, eu acho que eu estou pensando na análise molar, na análise molecular. Então, vou falar duas coisas. Então, a primeira coisa é que, assim,
antigamente, quando a gente se baseava em procedimentos teóricos para fazer a terapia, a gente estava fazendo uma análise molecular. Sim. Na TCR, a gente se preocupa com a análise molar, de observar o contexto todo. Sim. E nesse capitalismo selvagem que você está falando, a gente retoma... Molecular. Molecular. Era isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Agora, os que estão nos... Mas o que seria uma análise molecular e uma análise molar no exemplo que eu dei? Uma análise molecular é o seguinte, ela não atende à mãe e se dedica ao marido. E como é que fica, então, uma análise molar? Porque vocês viram que eu dei foco maior na mudança do comportamento da esposa. E poderiam me acusar de ser machista. E talvez eu tenha sido machista mesmo no exemplo. Então, por quê? Porque a análise está no nível molecular. No nível molar, agora seria o seguinte. Querida esposa, cliente minha, como é que você se sente mudando os seus comportamentos em relação ao seu marido? Mesmo que você tenha evidências de que ele mudou com você, como é que você se sente com o fato que quem teve que tomar todas as iniciativas foi você, e não ele? Me sinto mal. Quando eu faço esta pergunta, eu estou com a preocupação molar. Eu estou preocupado em mudar a interação dos dois, mas quero também saber o que isso custa para as pessoas. E ela pode dizer o seguinte: olha, eu acho que você me ensinou uma estratégia de ludibriar meu marido e evitar conflitos em casa, mas não estou feliz. Se eu não torná-la feliz, não é análise molar. É uma análise de manipulação de um em relação ao outro. Então, eu estou fazendo uma análise errada. Outra coisa, como é que você se sente? Porque sua mãe estava acostumada a ligar para você a qualquer momento do dia. Então, ela ligava, por exemplo, no horário do jantar. Sei lá se também a mãe, estou pensando como terapeuta, também não colocava lenha na crise do casal. Justo na hora que ela sabia que o genro chegava, ela ligava e media forças. Eu sou mais poderosa que o meu genro. Então, agora eu pergunto, como é que a filha que está metida nisso, ela resolve esse conflito? Atendo minha mãe, que fica muito infeliz se eu não atender o telefonema dela e der um apoio para as ansiedades, os medos, as dores dela. E dizer para ela, espere acabar o jantar e às 8h30 da noite eu ligo para você, mamãe. Como é que você se sente com a sua mãe? Me sinto uma má filha. Eu estou abandonando a minha mãe. Porque há anos eu lido com ela desse. Então, se isso não for levado em conta, a análise é molecular, não molar. Eu tenho que também me preocupar em que a filha se sinta preparada para se afastar relativamente da mãe e entenda que a atitude dela de atender a mãe está fortalecendo a dependência da mãe e não fortalecendo a independência e uma luta própria da mãe superar suas deficiências e a sua dependência. E também estou ignorando que o genro também precisa ter atenção e consideração pela sogra. Então, a terapia não fica nesse exemplo que eu dei. Se ficar no exemplo que eu dei, ela é uma terapia molecular e não vai dar certo. Aí eu já levantei para vocês como é muito mais complexo, porque agora tem que considerar como tornar a mãe mais independente da filha, sem que a filha se sinta culpada. Então, isso envolve também procedimentos. Como o marido também tomar iniciativa de lidar melhor com a esposa, sem que ela possa interpretar, só eu mudo, ele não. Eu sou submissa a ele e ele continua prepotente, tudo do jeitinho dele, a caipirinha gostosa dele, o azeite menos de 5% dele.
uma escrava. O meu terapeuta me ensinou a ser uma escrava super eficiente com o meu opressor. E que ele também tem que considerar que a mãe tem uma relação com a filha, e que a filha, que é a mulher dele, também tem uma relação com a mãe, que ele não pode cortar assim. Ele tem que respeitar também os sentimentos da mulher dele em relação à mãe. Porque se ela está sendo usada pela mãe, ela não tem consciência disso, e nem a mãe. Então, isso tudo tem que ser... Percebem como tem vários aspectos? E é por isso que eu digo que uma terapia individual não é terapia individual, é sempre terapia de grupo. Tudo isso tem que ser... Agora, eu estou dando para você como é importante e complicada a terapia molar. E tem que ser molar, senão não é terapia. Está respondida a pergunta? Você já... Posso fazer mais? Pode ser resumida a procedimentos em 12 sessões? Nunca. Nunca. Então, a terapia cognitiva, ela é medíocremente molecular. E ela não prova que ela tem status de ser uma melhor terapia, apenas ela prova que ela pode enganar o cliente, que é sócio pagador de um convênio médico, provendo lucros para o convênio médico. E não tendo resultados molares, só moleculares que não têm durabilidade e assim por diante. E eu pergunto, né? Dá para comparar uma terapia preocupada com uma análise molar com uma terapia só preocupada com a molecular? É claro que a molecular é mais rápida, é mais barata. Mas a questão não é essa, a questão é quanto a molecular contribui de fato para a melhoria das pessoas envolvidas. Só por aí, se uma é molecular e outra é molar, já não dá para comparar uma com a outra. Porque uma tem objetivos diferentes da outra. Como é que você vai comparar uma com a outra? Esse é um exemplo gritante. Fico feliz com a pergunta, porque me permitiu deixar mais claro que, baseado em evidência, é, na verdade, um conceito ideológico, desonesto cientificamente, porque ele não aplica as atitudes de ciência, e, bom, ideologicamente, a serviço do poder, a serviço do dinheiro, e não a serviço de quem deveria se beneficiar, que é o cliente. Hélio, a gente poderia dizer que a TCR propõe uma nova maneira de mensuração, e isso torna possível a aproximação das conclusões da TCR com uma pesquisa científica. Então, portanto, é totalmente baseado em dados também, em evidências. Na verdade, quando você fala da mensuração, é muito interessante esse tema, é um outro tema, né? A TCR, ela tem preocupação com a mensuração. Só que no laboratório, com pesquisa básica, você escolhe a resposta mais conveniente para o estudo, facilmente observável e facilmente mensurável. Não é por acaso que o rato é pressão à barra. Pressionou, como é que define? Ele tem que pressionar a barra até que ela faça um clique. E quando ela faz um clique, ela registra uma resposta. Se fizer depressa, várias respostas no tempo, frequência. Se for lenta, menos resposta no tempo. Então, você tem como mensurar, como observar, como definir. Mas isso é uma análise molecular. E a consequência é uma, produz água. E a motivação é uma, privação de água. Na vida cotidiana, não existe isso. Então, vamos pensar no seguinte, uma terapia,
TCR, ela deveria se basear no que diz o cliente. Era assim, eu passei pelo procedimento, estou passando pelo procedimento, e agora é assado. Então, o depoimento é uma unidade de medida. Meu marido está melhor comigo, eu estou melhor com meu marido, a gente se entende mais, as crianças estão mais felizes com a gente, e você pede exemplos. Mas nós sabemos que o comportamento verbal, ele pode ser um tato puro ou tato distorcido. A pessoa pode estar dizendo coisas para o terapeuta para agradar o terapeuta, para não ser, vamos dizer assim, criticada, rejeitada ou até punida pelo terapeuta. Uma pessoa assertiva, ela dirá para o terapeuta a verdade. Uma pessoa inassertiva, ela pode ter hesitação e narrar o que o terapeuta quer ver. Então o primeiro problema é assim, eu posso me basear no que ele diz. É uma forma de você medir mudanças. Porém, você tem que garantir que não se trata de um tato distorcido, mas um tato puro. Uma segunda evidência que você tem que se basear é no produto do comportamento. Eu estudei demais, eu me dediquei o ano inteiro para o vestibular e eu tive no ano passado, fiz 60 pontos, desta vez eu fiz 65. O que eu estudei não foi isso, mas eu estudei muito. Ora, pela mudança, ele melhorou 5 pontos. Em 60, ele melhorou menos que 10%. Ele estudou muito? Não. Pode ter ficado muito tempo diante dos livros. Mas ele não aprendeu o correspondente, porque está estudando mal, estudando errado. Então, o resultado também é uma evidência que a terapia ajudou. A terapia se propôs ajudá-lo a estudar mais e melhor, e ele melhorou só 10%. Ele pode dizer, nossa, olha, hoje eu já sei mais o que é estudar, eu sempre ficava muito dispersivo, agora eu não fico tão dispersivo, eu anoto, eu registro, eu grifo e tal. Melhorou 10%, o resultado não mostra isso. Então, a segunda evidência, o resultado, não comprova a primeira, me sentir melhor com o processo terapêutico, então o produto. Eu aprendi a ser mais assertivo. Eu vou fazer 10 entrevistas em diferentes empresas, passando pelo processo de seleção, e não passo nenhuma. Ele pode estar achando que está mais assertivo, que ele fala melhor e tal, mas o resultado não confirma isso. Por quê? Porque em pesquisa, qualquer mudança é significativa, mas uma atividade terapêutica, num serviço à comunidade, o serviço tem que dar resultados socialmente significativos. Eu tenho que entrar na universidade, tenho que arrumar um emprego. É o segundo critério. Um terceiro critério é você ouvir pessoas que convivem com a pessoa, com o seu cliente. O que elas dizem a respeito das mudanças, se ocorreram, se não ocorreram, com o cliente? Ele se acha muito mais amistoso dentro de casa, mas para nós continua mais agressivo. E pior, antes ele não era irônico, agora ele é irônico. Então ele mudou também o formato de agressividade. Antes ele falava um palavrão, agora ele é irônico. Então, tem que haver. Então, é uma outra unidade de medida, não é? Você pode fazer testes de simulação. Então, a pessoa diz que ela está assertiva. Então, você diz para ela, você faz um teste. Eu queria pedir para você que a gente mudasse a sessão a semana que vem. Eu sei que domingo, sábado de manhã é um dia importante para você, que é o dia que você tem aula de tênis, que você eventualmente até participa de algumas competições de tênis, mas exceção essa semana eu precisaria fazer a sessão no sábado de manhã. Você poderia? Sim, tudo bem.
Então, a pessoa diz que vem, contrariando o que ela diz na terapia, que o sábado de manhã é importante ir no clube jogar tênis e fazer as partidas de tênis. Então, ela fala que vem. Então, ela não é. Ela diz que melhorou a assertiva, ela não é assertiva com o terapeuta. E mais, falta no sábado. E na terça-feira ela vem no horário normal da terapia e diz: você me desculpe, eu amanheci com muita dor de garganta no sábado e eu não tive condições, estava febril, fiquei com medo que fosse o início da corona, então eu não vim. E desculpe não ter telefonado, porque eu só me dei conta de que eu estava mal, que não viria, já eram 10h30, nós tínhamos combinado a sessão às 10, falei, bom, agora nem adianta mais telefonar. Então você faz um teste e o cliente não passa no teste. Depois você vai verificar e você descobre que no domingo, no sábado, de fato, uma outra vez ele cai em contradição e ele fala que foi para o clube, etc. Né? Você pode dizer assim, não, eu estou muito melhor na assertividade, porque agora eu já consigo argumentar. Tudo bem. Então, agora nós estamos na situação de fazer o seguinte, ver a generalização e relações de equivalência que você é capaz de estabelecer. Então, na próxima semana eu vou trazer uma colega, uma coterapeuta, que vai estar presente, você não a conhece, e nós vamos discutir alguns temas. E você programa com essa coterapeuta alguma oposição, algum desafio, para verificar se ele generaliza. Agora não é mais o cliente, o terapeuta, que ele já prevê a resposta do cliente, do terapeuta. Eu posso dizer não e eu não serei punido. Agora vem uma outra coisa que eu não conheço. Então, você vai verificar se ele mantém o padrão que ele tem com o terapeuta, se ele generaliza para outra pessoa. Se ele estabelece relações de equivalência. Agora que eu aprendi a vencer uma autoridade, eu posso vencer qualquer outra autoridade. Né? Então, é uma outra possibilidade. Né? Então, você pode, inclusive, pensar em outras maneiras de avaliar. Né? Um cliente meu que se queixava de falar em público, de ser avaliado, depois que eu adiantei o processo terapêutico, eu levei ele para expor o caso dele, ele foi num congresso e expôs o caso dele. Ele não se identificou como o cliente, mas como um coterapeuta que participou de um estudo e descreveu o que foi feito com ele. Então, provou-se em público que ele era capaz de ir para uma outra comunidade, é um público do Congresso, onde ele falou. Isso é uma prova de que realmente o comportamento dele mudou. A pessoa tinha dificuldade de estabelecer uma relação afetiva, agora está namorando e casou. Não importa se é um relacionamento homossexual, heterossexual, mas ele não tinha capacidade. Agora ele está namorando e casou. Tinha dificuldade sexual, agora tem dificuldade, engravidou. Então, são produtos. Então, você tem, quando você está preocupado em comprovar, e isso é baseado. Então, a mudança do meu cliente está baseada em evidência. Esta evidência, mas não que a minha terapia é melhor que a outra, porque isso não é comparável. Não existe procedimento, método científico para fazer essas comparações. Você não pode comparar coisas que não são comparáveis. Eu pergunto assim, né? Quem é o maior mestre da arte da antiguidade? Michelangelo ou Da Vinci? Bom, eu tenho que definir, então, qual é o critério de melhor obra. Pietà é melhor que Mona Lisa? Capela Sistina é melhor do que Mona Lisa? Podia citar outras obras do Leonardo da Vinci, mas elas são menos conhecidas. Se eu não tenho critério de qual é a obra melhor, eu não tenho critério para comparar. Uma escultura é mais arte do que uma pintura? O Michelangelo tinha claro isso. Para ele, a única arte, realmente arte, era a escultura, embora ele tenha sido um destaque também na pintura.
Então, se você não tem critério de qual é melhor, qual você pode dizer qual é o melhor artista? Não são comparáveis. E pode inventar o procedimento científico que você quiser. Critério, o que fez mais rápido. Isso é um bom critério? Não é um bom critério. O que teve mais público que visitou? Esse é um critério de uma melhor arte? Depende de tantos fatores. Onde está exposto? Uma obra de arte, por exemplo, Pietà, que está muito ligada à fé cristã, vai chamar mais público cristão do que a Mona Lisa, que não tem nenhuma expressão cristã. Esse é outro critério, tem mais visitor. Também não é critério. Onde está exposto? Um está escondido não sei onde, outro está na praça pública. Então, com isso, quero mostrar que há coisas que não são comparáveis. O problema é falso. Agora, eu pergunto para vocês. Se o problema é falso, por que ele se propõe? Porque eu descobri um jeito de trapacear e ter lucro com isso. Bom, então, se há um interesse escuso e usa-se procedimentos trapaceadores, bom, então é possível. Então é possível dizer que Michelangelo é muito melhor do que Leonardo da Vinci. Também, quando a pintura saiu dos ateliês e começou a ser feito para fora, então, quando entram os impressionistas, vão a campo e pintam a natureza, as pinturas impressionistas eram desprezadas, porque elas não tinham a precisão de uma pintura clássica. A pintura clássica tem que ser uma fotografia da pessoa pintada. Essa preocupação não existe entre os impressionistas. Ele está preocupado com a manifestação do sol, da sombra, distância. Então, se você vai pegar uma obra impressionista, eu até acho que os museus deviam ter um ponto no chão, indicando, este é o ponto ideal para você ver com mais clareza o quadro. Porque se você aproxima muito, ele se apaga, ele fica confuso. Se vai muito longe, tem um ponto ideal. Essa preocupação não existe. Então, veja bem, comparar quem é melhor, um impressionista, um Delacroix, um Van Gogh ou um Picasso. Qual é o critério para comparar? Não existe critério. Mas eu posso criar um critério com más intenções. E aí eu concluo o que eu quiser, né? Agora, quando aparece a máquina fotográfica, que agora eu consigo pegar num movimento o rosto de uma pessoa, a pintura clássica, o retrato clássico, tem algum presidente da República, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, em que o quadro é pintado por um pintor? Não, você tira a foto e põe lá. Então, a pintura clássica perdeu status, porque agora existe a máquina fotográfica. E uma pessoa perder tempo pintando o rosto de alguém para fazer pior do que uma máquina fotográfica faz em segundos. Então, vocês entenderam? É isso que quer dizer assim, não são coisas comparáveis. E quando se quer comparar é porque existe uma malícia. Existe uma ideologia por trás ou ganho de poder, de alguma forma de poder por trás, né? Agora, é interessante, né, que isso não é discutido, isso não é apresentado. Sabe por que não é apresentado? Porque as pessoas hoje não sabem fazer pesquisa, não conhecem as atitudes de ciência. Quando eu falo duplo cego, as pessoas ficam assim, bom, duplo cego, quem é cego dos dois olhos? É uma possibilidade. E aí vai ter gente que vai perguntar mesmo. Duplo cego. Quer dizer que só para fazer pesquisa quem não enxerga com nenhum dos olhos? É uma possibilidade. Mas não é a correta, né? Então, como não existe conhecimento de ciência, a TCC, que ela e versões dela, porque a TCC também teve o seu auge. Agora ela nem é ela a melhor agora é a ACT,
que é avaliada da mesma forma. E como as pessoas estão ouvindo os caras falarem, e eu falo caras de propósito, que não são cientistas sérios, quando os caras falam, as pessoas que não conhecem metodologia científica dizem, ele deve saber o que ele está fazendo, deve ser baseado em procedimentos científicos respeitáveis. Não são métodos científicos respeitáveis. Bom, eu podia dar um curso dando exemplos disso, mas eu não vou perder tempo para dar curso agora. Mas basta esse exemplo para vocês ficarem pelo menos alertas. Vocês não estão comprando gato por lebre. Vocês estão comprando cascavel como se fosse lebre. É pior que gato por lebre. Bom, mas... Eu não sei, eu acho que tá bom por hoje, hein? Sim. Muito bom. Vocês acham que as coisas ficaram claras? Vocês vão fazer alguma pergunta? Nossa, é muito claro, muito claro. Acho que é isso que agora, com essa explicação, dá para entender exatamente o que a TCR faz. Com esse um exemplo que você usou, acho que descreveu exatamente tudo, né? Sintetizou exatamente o que a gente faz na clínica. Que acho que é isso que você trouxe, vários exemplos, molecular, como fazer como manejar a contingência e não só uma variável, e acho que é isso que às vezes não fica muito claro para o aluno o que exatamente seria isso na prática, né? Pega a teoria, vai juntando, e acho que hoje ficou perfeita a explicação. A análise do comportamento é ciência. Análise experimental do comportamento, ou ciência do comportamento. Análise aplicada do comportamento, ou ciência do comportamento. Implica em metodologia das ciências naturais. Não é uma ciência humana, uma ciência social, que elas usam outros métodos limitados, se comparados com os métodos da ciência natural. Então, nós estamos privilegiadamente mais perto do melhor, que é as atitudes e a metodologia das ciências naturais. Só que isso não é ensinado nas faculdades. Os alunos, eles não sabem isso que nós estamos discutindo, não por culpa deles, mas por culpa do ensino, que não prevê isso. E cada vez mais, menos laboratório, menos pesquisa básica. A gente não faz pesquisa básica porque ela é o objetivo final. É porque ela é um instrumento para um objetivo maior. Fazer a ciência melhor possível com os humanos. A finalidade não é estudar rato e saber como é que o rato se comporta, nem estudar pombo e ver como é que o pombo se comporta. A finalidade é aprender e refinar procedimentos científicos para melhor investigar o fenômeno humano. Poucos alunos têm acesso ao conhecimento da ciência, metodologia. Falta conhecer metodologia. Bom, acho que hoje já está bom, hein? Tá ótimo. Se eu continuar falando aqui, eu não durmo à noite, eu fico muito oriçado. Então, vamos tomar analgésico, antidepressivo, ansiolítico, com leite quente, com um pouquinho de açúcar. Estou brincando. Eu ainda aguento. Toma só a caipirinha. Como é que é? Toma só a caipirinha, então. A Jussara não está aqui para cortar o limão. A Jussara não está aqui para espremer o limão. Você está preocupada com a caipirinha, eu estou preocupada com a torta de limão que eu vou ter que fazer agora, né? Veja bem, né? Como você está com o problema de fazer análise funcional, eu vou pedir para a Jussara ligar para você e ensinar
a tríplice contingência que transforma limão e etc. em torta de limão. Perfeito, perfeito. Melhor ainda se ela me mandar pronta, eu não tenho nem trabalho. Quando você fala melhor assim, né? Você está dizendo o seguinte: eu queria estar na posição do cliente, que alguém me faça análise funcional, eu entenda e me beneficie, tendo claro que o terapeuta não faz análise funcional pelo cliente. Ele passa informações, ele leva a compreensão dos princípios, e aí o cliente faz. Então quer dizer que depois de comer. Não, você pode comer N tortas, mas um dia você vai achar importante você fazer a sua própria torta. Aí você já está com uma preocupação mais molar e não molecular. Me mande a torta pronta. Não, agora eu serei a fonte da torta pronta. Agora você já é mãe, você é esposa, você faz parte de uma comunidade em que você se responsabilizou por fazer tortas de limão deliciosas. Essa preocupação é molar. Isso. Mas, Hélio, sabe que eu acho que essa proposta da TCR, eu acho que é uma revolução, porque muda até mesmo a formação, né, do estudante. Tudo, muda tudo, Né? E talvez até o que é a psicologia. Nós estamos agora focados, a partir de uma outra discussão, né, que é um caso que já foi discutido, na sexta-feira, tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? O que você acabou de dizer é o seguinte: tudo que é sólido, o mentalismo, o psicologismo, o poder da mente, as psicoterapias mentalistas, mecanicistas, a falsa oferta de evidências que consolidam qual é a melhor, tudo isto é sólido. E quando você melhora minimamente o conhecimento, não é muito o que eu estou falando, o que parecia só se desmancha no ar. Perfeito. Isso. Tá bom. Durmam em paz. E obrigado pela oportunidade de me deixar desabafar para uma plateia qualificada. Bom, isso aqui vai passar para outras pessoas, né? Então, algumas aproveitarão algo do que foi dito. Sim. Tá bom. Até terça. Até. Até. Em pé.